Fala galera, beleza? Aqui é Melk, do canal Esporte Retado. Vamos falar um pouquinho sobre dos assuntos desse vídeo, sobre a estreia de Ancelotti no próximo jogo da Seleção Brasileira e também sobre a Copa do Nordeste, que a gente tinha feito o último vídeo naquele intervalo de tempo ali, entre o último jogo do Grupo A, só que aí como o Bahia tá jogando a Libertadores, toda essa situação, ele acabou, entre aspas, punindo a Copa do Nordeste, né? Porque ela foi paralisada por causa do Bahia. O Bahia está devendo um jogo contra o Confiança e a última rodada do Grupo B, beleza? Mas antes disso, não esquece de dar moral ao projeto, curta o vídeo, comenta, manda para aquele teu amigo torcedor da Seleção Brasileira que tá com raiva, mas um pouco ansioso para essa estreia de Ancelotti, se essa mudança toda, se toda essa resenha vai valer a pena, beleza? Em relação à estreia de Ancelotti, claro que a gente vinha de um intervalo de tempo de treinadores intermediários e até bonzinhos que não entregaram o trabalho. Ramon Menezes, não, sem comentários. Diniz tinha feito um excelente trabalho no Fluminense, veio com um cacife bom, mas no final das contas não conseguiu implementar seu jogo, né? E aí, só recapitulando um pouquinho, eu acho que ele reformulou o elenco mais do que precisava, porque ele, pós-Tite e a vinda de Diniz, ele não manteve uma linha de trabalho, que a gente tinha um sistema defensivo muito bom, a gente tinha um meio campo bom, claro que faltava aquele um pouco mais de controle, porque Tite era bem mais conservador, no sentido de pragmático demais. E aí Diniz viu tudo com reformulação, tirou Casemiro, enfim, esticou a corda demais, e aí o time não conseguiu performar, enfim. E aqui a gente tá falando, galera, de um mínimo de performance. Né? O Brasil pegou, por exemplo, a Venezuela com meio campo de Premier League, com Andrés Pereira, com André, com Bruno Guimarães, a gente não conseguiu envolver o meio campo da Venezuela. Então, assim, isso fala muito sobre o caminho que a CBF tinha escolhido como seu trabalho e até como também Diniz tinha escolhido o seu trabalho. E aí, ele sai, vem Dorival Júnior, que a gente já falou sobre isso, manteve uma linha que não poderia manter, acho que ele deveria ter feito essa reformulação, mas enfim, só para mostrar que Ancelotti ele vem nesse contexto, ele não vem, por exemplo, de uma seleção que está caminhando bem, que está jogando bem, e aí é para ele só manter uma trilha, não. Tem que redirecionar esse projeto, refazer as contas e tudo, tá ligado? Então, assim, mesmo Ancelotti vendo de uma temporada do Real Madrid abaixo do esperado, dele e do elenco também, mas é um treinador que tem um cacife muito alto. Conversando com um colega meu, o Tanaka, ele falou, cara, ele é um pouco mais crítico de Ancelotti, mas ele falou, a gente pega um jogo do Brasil e Ancelotti estando no banco de reserva já dá uma freada, tá ligado? E aí, assim, o ponto acho que é um ponto positivo e negativo. Por que positivo? Porque assim, a gente vem de trabalhos ruins e o que Ancelotti entregar já vai ser melhor, beleza? Beleza. Só que esse melhor, para ser melhor mesmo, eu acho mais complicado, porque, por exemplo, o que eu falei no vídeo anterior, Ancelotti chegar ao Brasil, passar na primeira fase, ninguém esperava menos do que isso. Passar das oitavas, ninguém esperava menos do que isso. Então ele tem que chegar pelo menos ali numa semifinal, sem pegar uma seleção com potencial, a gente vai fazer lá na frente os vídeos das melhores seleções que vêm para essa Copa do Mundo. Porque se ele pegar, por exemplo, a França das oitavas, a gente sabe que a França está no patamar à frente. A gente pegar a Argentina, a gente sabe que a Argentina está no patamar à frente. Por qualquer motivo que seja. Mas a gente está falando, por exemplo, pegar um Chile nas oitavas, um Equador, todo respeito, um Equador, uma Colômbia e tal, a gente tem que passar nas oitavas, nas quartas. E aí esse trabalho de Ancelotti, para ter sido bom e valido a pena, tem que passar por isso, tá vendo? E aí em relação, por exemplo, a esses próximos jogos, uma coisa a falar em relação ao ingresso, né? Um ingresso absurdo de caro, quase R$ 400, o mais barato, e aí você vai ter ingresso até bem mais caro do que isso. A gente já tem a gente percebe, né? O quanto que a gente consome futebol e a gente percebe o quanto que esse esporte de classe operária, classe pobre, ele tem se tornado cada vez mais elitizado, né? Porque a gente fala, né? Operário pela construção dele, né? Lá na Inglaterra, eu vi até uma tese
que ele poderia ter sido criado na Irlanda, enfim, mas isso é vídeo para outro momento. Mas assim, é um vídeo de operário, um esporte operário, quer dizer, desculpa. E é um esporte que para você jogar, mano, só precisa comprar uma bola. Uma bola é 3, 5 reais, né, 10 reais, um, entre aspas, uma papelada, né? Se for um jogo mesmo, uma bola 70, 60 reais. Então é um esporte que para ser praticado precisa de pouco dinheiro. Mas para a gente consumir esse esporte, ele se torna caro. Que aí é camisa de time, né? O Palmeiras tá para lançar uma camisa aí em torno de 700 reais para torcedor e modelo jogador, que é um pouco mais justa, mais compacta, acima de R$ 1.000, R$ 1.200. Camisa de times na terceira divisão, quarta divisões com 300, 250 reais. Então, assim, o esporte está ficando caro para quem consome esse jogo. O cara é sócio, torcedor, compra camisa, vai para jogo, tal, não sei o que, assim, e a vida paralela da gente, ela continua. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa séria para a gente perceber e poder conversar um pouco mais sobre isso lá na frente. Essa questão da elitização. Tem outros aspectos que a gente pode desenvolver também, que a gente pode discutir, conversar também com outros exemplos, tá ligado? Outros esportes também, entendeu? Isso é uma crítica muito forte, por exemplo, no Manchester City, Manchester United, clubes que têm uma classe operária muito forte e uns ingressos muito caros, tá ligado? E aí outros esportes, cara, você falar da NFL, NBA e tal, você, por exemplo, um jogo de final de NBA, os torcedores e tal, não dá para ir pro jogo. Os torcedores que eu falo ali, a classe média, mais baixa ali, não consegue, mano. O ingresso é muito caro, é absurdo. Então acho que esse assunto do ingresso caro, ele perpassa a CBF, ele chega nos times, outros esportes, até futebol europeu também, tá ligado? Então é isso. E em relação à escalação que Ancelotti colocou para o jogo do Brasil, Alisson no gol, beleza? Vendo a temporada boa de mais de recuperação, que ele vem de lesão. E aí, Alisson, Wanderson na lateral direita, Marquinhos e Alexandro na zaga, Alexandro na lateral esquerda. No meio campo a gente tem Casemiro, a volta de Casemiro, que não teria motivos para estar tão distante. Beleza, quando ele chegou ali no Manchester, ele chegou muito bem e depois teve uma queda, mas ainda assim é o projeto da Copa do Mundo, enfim. Bruno Guimarães e Gerson fecham o meio de campo do Brasil. E aí a gente vai para a ponta direita, Estevão, Richarlison, centroavante, e Vini Júnior. Então, assim, deve ser o suficiente para conseguir fazer esse jogo contra o Equador e depois contra o Paraguai, beleza? O Brasil vem de uma oscilação em relação à performance, mas também à tabela, que a gente já deveria estar classificado, mas os empates, as derrotas e as formas que perdeu, por exemplo, a Argentina, dificultou essa pontuação da gente, tá ligado? E eu acho que em relação à seleção brasileira é isso, beleza? E aí você vai ter mais 2 jogos na outra data FIFA, e aí termina essas eliminatórias, tá ligado? Aí vai ter amistosos para o ano que vem, Copa do Mundo, beleza? E a gente é ansioso para poder acompanhar essa Copa do Mundo, beleza? Em relação ao Copa do Nordeste, que era a continuação do vídeo, esses 2 assuntos, a gente vem de uma Copa do Nordeste punida pelo calendário da CBF. A gente já vem de outros anos, o calendário brasileiro ele sofre muito, ele acaba afunilando e prejudicando alguns times, nesse caso muito Bahia, prejudicado, mas mais do que isso, o próprio calendário da competição, né? Que ela teve os intervalos de jogos muito grandes. Um campeonato que começou ali em fevereiro, janeiro, a gente tá agora, ainda vai terminar a primeira fase em junho, que é o próximo jogo do Bahia. O Bahia vai ter o jogo contra o Confiança, que é atrasado, da rodada anterior, e vai ter a rodada final, que é contra o Náutico, beleza? E aí, Náutico pega o Bahia, se Náutico ganhar se classifica, vai ter Ceará e São Paulo Corrêa, enfim. Na verdade, eu acho que cada vez que mais passa o tempo, mais a gente vai perdendo essa mobilização. Aqui de Recife a gente gosta da competição, a gente tem times que foram campeões, a gente até gosta da competição, mas isso que a CBF está fazendo, ela acaba punindo demais. E ela perde toda essa empolgação que a gente tem. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ter os 2 jogos seguidos agora, vai parar, beleza? Por causa do Mundial de Clubes. Fechou. E aí a volta das quartas de finais, porque não tem oitavas, e semifinais, é possivelmente em setembro.
E depois que passar em setembro, possivelmente lá para outubro. E talvez, no pior das hipóteses, para novembro, as finais. Entendeu? Porque vai ser um intervalo de tempo entre é, as paradas das seleções. Tá ligado? Então, assim, é preocupante no sentido de mobilização, então a gente vai conseguir assistindo, acompanhando, que a gente gosta, tá ligado? Em relação à tabela, só pra gente atualizar um pouquinho, né? No grupo A a gente tem Vitória em primeiro, Sport em segundo, Ferroviário em terceiro e Fortaleza quarto. Aqui no grupo A já teve todos os jogos, beleza, galera? Já terminou aqui, esse grupo A tá fechado, é isso, Fortaleza em quarto. E em relação ao grupo B, até o momento a gente tem Bahia em primeiro, que deve ser o primeiro, deve ganhar pro Confiança e depois ganhar pro Náutico. Aí CSA, Ceará e Náutico. A preocupação aqui é esse Confiança e Náutico. Por quê? Porque se o Náutico perder esse jogo pro Bahia e o Confiança ganhar o primeiro ou ganhar na última rodada contra o Juazeirense, vai dar uma embolada massa aqui, tá ligado? Então aqui eu acho que classificado mesmo aqui, só vai ter esse Bahia com 13 pontos. O CSA tem chance de sair e o Ceará também, tá ligado? Mas em relação à Copa do Nordeste é isso, beleza, galera? Continua dando essa força a gente. Eu volto a falar sobre a Copa do Nordeste pós esses dois jogos do Bahia e a finalização desse grupo B, para falar como ficou as chaves, o mata-mata, que a gente não vai ter previsão de data, mas a gente vai ter a, a definição das quartas de finais, tá? E dos mandos de campo, porque nessa Copa do Nordeste ela é muito importante. Por quê? Porque os times de melhor campanha jogam em casa e é um jogo só. Então é o Sport, essa draga, mas o Sport jogando em casa contra o Ceará é muito bom pro Sport, se torna favorito. O Sport jogar contra o Ceará lá não é favorito. O Fortaleza jogar em casa contra o Sport é favorito. Então, assim, o mando de campo em um jogo só é muito importante. Tá? Então, dessa força a gente, compartilhar e dar esse like aí, que a gente vai continuar fazendo. E também depois do jogo do Brasil, do segundo jogo contra o Paraguai, volto aqui também para dar um feedback sobre esses dois jogos de Ancelotti, como a seleção se comportou, encaixe tático, técnico, motivacional, enfim. A gente vai falar sobre isso, beleza? Tamo junto, valeu.